Em relação a essa parte de ovo doação ou banco de sêmen, você observa na clínica que tem um tabu muito grande pela decisão de preciso ir para uma ovodoação ou preciso ir para um banco de sêmen. Tem um bloqueio familiar ali que normalmente atrasa mais o tratamento até o casal, ou não sei se é mais o homem, aceitar que precisa disso? É um dos casos mais difíceis, né, de conversar, porque quando o casal precisa de fertilização in vitro, ele já vai com um grau de frustração muito grande. E quando você propõe um tratamento de fertilização in vitro com gametas doados, é muito mais complexo. Nos homens, quando tem um problema de nascença, então assim, o testículo não desceu, ou teve cachumba na infância, ou já tem um histórico familiar de alteração genética que o homem já sabe desde a adolescência, Menos mal. eles aceitam um pouco melhor. Quando é uma surpresa que o casal não tinha A vida noção e de inteira, né? repente Nunca vem nem ouviu falar sobre isso, que precisaria, né? exatamente. E aí ele descobre ali no espermograma que ele não tem espermatozoide e que o único processo para aquele casal é o banco de sêmen, sempre é muito mais complexo. Alguns casais aceitam, outros não. Às vezes é a parceira que não aceita. Ovodoação é muito mais comum do que o banco de sêmen por causa justamente desse adiamento dos casais para engravidar e muitas vezes as mulheres 41, 42, 44 anos já tem uma dificuldade muito grande na gravidez acontecer com óvulo próprio e aí o tratamento indicado é com óvulo doado. É uma aceitação que a pessoa vai digerindo tudo aquilo, tem que ressignificar o conceito da maternidade. A maioria aceita, porque o sonho de ser mãe é Fala muito mais alto, maior, né? mas tem que abrir mão. Então, eu falo que é o plano B se transformando no plano A, porque você tem que saber os limites da medicina, os limites da biologia, e que, na verdade, a ovodoação é uma possibilidade da pessoa que não conseguiria engravidar de ser mãe. Então, ela tem que abraçar aquilo com gratidão e entender, né, os caminhos e o que é ser mãe. Né? É transmitir genes ou é toda a experiência da gestação em si, de dar à luz, de toda a educação depois com o filho, a relação. A gente não ama os nossos filhos simplesmente porque são nossos genes. Nós amamos pela Por construção tudo, né? da relação que foi criada desde a gestação, né? E como que Então, isso é funciona importante. tem um banco, tem características, né, da A gente pode doadora? escolher Como que assim, é a essa característica? parte? Como que é? Sim, a doação é anônima no Brasil, exceto agora, pela nova resolução, pode até parentes de até quarto grau, que aí não se tornaria anônimo, então até primos, mas de forma geral, na grande maioria das vezes, é uma doação anônima. Doador e receptor vão ter as mesmas características. Então, na doação de óvulos, existem alguns bancos, mas a maioria dos casos, cada clínica tem doadoras e receptoras e vai cruzando essas características entre ambas. E no banco de sêmen, tem banco de sêmen nacional e internacional que também vê ali no site as características daquele doador. Então, cor de pele, cor de cabelo, altura, peso, tipo sanguíneo, cor de olho, então vai vendo todo o fenótipo do doador e aí vai cruzando com as características. Um tratamento muito comum hoje em dia é a maternidade solo, né? A produção independente. Então, mulheres que não tiveram parceiro, têm o desejo de ser mãe, ela acaba então optando por um tratamento com um banco de sêmen e aí um doador anônimo, e ela faz um processo de fertilização in vitro. Isso tem burocracia para fazer isso, Rodrigo? Assim, a mãe que quer ser solo, é só ela tomar a decisão, pronto, acabou, ela procurar um especialista? Como que funciona isso? Sim, aí não tem burocracia, na identidade, na certidão de nascimento, só vai o nome dela, né? Então não tem E casais burocracia. homoafetivos? Também está crescendo muito. Casais homoafetivos femininos, é possível fazer, por exemplo, a coleta de óvulos de uma, gerar embrião com banco de sêmen E a e outra a outra gera... que gera, Legal. às vezes é só uma que realmente quer coletar e gerar, né? Então isso vai de cada casal. Lógico que a gente vai avaliar as condições de cada uma, falar assim, Qual ó, a tem a gente melhor quer, qual condição? tem a melhor Sim. condição, mas principalmente quem quer gerar, né? Então, às vezes, as duas querem fazer com o mesmo banco, então as duas fazem, as duas engravidam, as Nossa. duas engravidam, mas cada uma de embrião Que trocado. legal. Então, tudo isso hoje é feito. E para os casais homoafetivos masculinos, Barriga de aluguel. o grande fator é a barriga solidária. A gente não usa o termo barriga de É, aluguel justamente por isso, porque não pode ter envolvimento financeiro. Então,
para não ter envolvimento financeiro, tem uma limitação maior pela a resolução do Conselho Federal de Medicina, que tem que ser parente até 4º grau. Então, tem que ser até prima de um deles para gestar. Então, não pode ser uma pessoa que não seja da família. Isso é importante, Isso. galera. Olha isso. Não Eu não sabia disso. Então, E é mais difícil, né? Encontrar. Sim. Porque a doadora pode ser anônima. Então, a doadora de óvulos é anônima e aí colhe o sêmen de um deles, ou às vezes fala, vai ser de um e do outro, e gera 2 embriões. Então, também pode ter essa troca, mas a barriga solidária não. A barriga solidária tem que ser aí por Grau de parentesco. já teve história, assim, não sei se você pegou o caso de a mãe gerar o filho da filha. Assim, com você? Já teve caso, mas eu não, comigo tá. não. Mas às vezes aparece aí, né, alguns casos que é exatamente isso, que a mãe gera para a filha. Que loucura. Geralmente a filha não tem útero, foi tirado o útero por qualquer motivo, alguma doença, e aí, mas tem ovário, tem óvulo, então é retirado o óvulo, gera embrião, e a mãe que gera para a filha.